Não, tá certo. Bom dia a todos. São precisamente 10 horas e 15 minutos. E, havendo quórum regimental, declaro aberta a 5ª reunião ordinária da Comissão de Assuntos Fundiários, na 3ª sessão legislativa da 4ª legislatura. E, sob a proteção de Deus, damos início aos nossos trabalhos, registrando a presença dos deputados Wilson Lima, deputado José Edmar e sob a presidência da minha de Velise. A presente reunião está sendo registrada pelas taquígrafos Milene e Ney e secretariada pela secretária desta comissão, Olga Loyola Santana. Senhor presidente, deputado Wilson Lima. Presidente, a nossa ausência aqui na comissão durante esse período em que ela começou a funcionar durante esse ano, eu já mandei uma justificativa, mas queria deixar registrado aqui nas notas, porque eu fiquei 4 meses internado devido a um acidente vascular cerebral ocorrido dia 11 de julho e só agora em 7 de outubro que eu tive alta. Então, embora eu tenha negociado com o Sara para vir às sessões às 15 horas, nos outros períodos eu tinha atividade intensiva naquela unidade, que, por sinal, diga-se de passagem, eu acho que uma das melhores unidades de tratamento de recuperação de pessoas não só acidentadas com acidentes vasculares, cerebrais e demais outros acidentes, da América do Sul. O zero daquele hospital, daquela instituição, daquela ONG e dos funcionários que ali trabalham, realmente é de tirar o chapéu. Então, graças a Deus, estou aqui quase que recuperado, passando da dor de casa, hoje não estou fazendo, vim hoje da exame médico, mas cheguei a tentar para então, doravante eu tentarei ser pontual e não faltar às reuniões. Não, deputado Wilson Lima, nós já tínhamos inclusive registrado essa questão, mas para nós é uma alegria muito grande lhe ter aqui de volta, bem, e isso é que é importante para todos nós. Gostaria de registrar também a presença da deputada Arlete Sampaio. Iniciando então a nossa pauta, coloco em discussão a ata da 5ª reunião ordinária. Peço dispensa da leitura, deputada, que não poderia aprovada. Bem, considerando então lida e aprovada a ata, passo então ao segundo item da pauta. Passaria então ao relator Wilson Lima, é o PL. Aliás, tanto o PL 1040/2004 quanto o PLC 0966/2001, eles estão sobrestados em razões da emenda 40, e, portanto, então, acho que não há necessidade, né, da leitura do voto. Submeto isso, então, à decisão dos demais pares. Eu também concordo. Havendo, então, a concordância de todos, né, passaremos, então, ao item para discussão e votação. Como a deputada Nilce ainda está se dirigindo para cá, eu gostaria de sugerir uma versão de pauta e passaríamos, então, ao item 5, que é o PL 1349/2004, cujo relator é o deputado José Edmar, a qual eu passo a palavra. Qual item? É o item 5. É o item 5. Que os outros são a deputada Inusceia, e a gente aguarda a chegada dela. Certo. O item 5 trata de uma análise sobre o projeto de lei número 1349 de 2004, que dispõe sobre a aplicação do dispositivo do artigo 121 da lei número 8.666, 21 de junho de 1993, assegurando o cumprimento da cláusula de renovação dos contratos assinados anteriormente em sua vigência e da outras providências. Senhora Presidente, eu peço permissão para fazer somente o voto do relator, ou seja, suprimindo o relatório, tendo em vista já, de certo modo, exposto no projeto. Com certeza. No Congresso da Comissão de Assuntos Familiares, no exercício da competência regimental atribuída no artigo 68, ICA-H,
emitir parecer sobre o mérito de matérias atinentes de arrendamento e cessão de bens públicos. Caso da proposta legislativa ao exame, que estabelece a renovação de contratos de ocupação de áreas. A nosso ver, a preocupação do ilustre deputado Edno Aires, veiculada no projeto em tela, é digna de aplauso. De fato, não se deve aceitar que o poder público tente alterar contratos firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 8.666, de 93, que trata de normas gerais de administração e contratos de administração, seja ela no âmbito federal, estadual ou distrital. Nisto fica-se, pois, tentar proteger aqueles contratantes que se sentem ameaçados. Ao reforçar a tese anteriormente sustentada, merece registro o fato de que, ao ser editada a Lei nº 8.666 de 93, dentre as inúmeras dúvidas e questionamentos que foram geradas, sobressaía também aquele alusivo especificamente à sua aplicação, às licitações instauradas e aos contratos assinados anteriormente à sua vigência. Trouxe a lei respeito desse assunto em seu artigo 121, que a relação que lhe foi posteriormente data pela Lei nº 8.883, de 8 de junho de 94, disposição clara no sentido de que, artigo 121, o disposto nessa lei não se aplica às licitações instauradas e aos contratos assinados anteriormente à sua vigência, ressalvado o disposto no artigo 56, do parágrafo 1, 2 e 8 do artigo 66, inciso 15º, do artigo 68, bem assim o disposto no capítulo do artigo 5º, com relação ao pagamento das obrigações na ordem cronológica, podendo estas ser observadas no prazo de 90 dias contados da vigência desta lei, separadamente para obrigações relativas aos contratos regidos pela legislação anterior à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 93. Sobressaía-se deste dispositivo por demais órgãos que, ao assim dispor, buscavam preservar e respeitar, em relação às licitações em curso e aos contratos já celebrados. O ato jurídico perfeito, como garantia inscrita dentre os direitos e garantias fundamentais da Carta Política de 1998, cristaliza, portanto, a inaplicabilidade da nova lei e todas aquelas situações baseadas em processos já instaurados quando a sua edição e aos contratos em vigor. Cumpre ressaltar que as ressalvas expressas no artigo 121 não tratam da validade dos contratos, mas tão somente escreve a exclusão de algumas situações específicas do âmbito dessa regra, que se viram ampliadas com a edição da Lei nº 8.883, de 8 de junho de 1994. Foram ressalvadas, assim, as situações tratadas no artigo 57, relativo à vigência do crédito orçamentário, no parágrafo 1º, 2º e 8º do artigo 65, relativo a acréscimos de suspensão e a dispensa de aditivos. No inciso 15º do artigo 78, relativo à rescisão do contrato para atraso de pagamento, dão licença aos pontos no capítulo do artigo 5º, relativo à obra de pagamento e observância da ordem cronológica da quitação de obrigações, que nada alcança as situações relativas à permissão de uso e espaço ocupados por segmentos da sociedade dentro de programas de políticas governamentais. A situação de espaço em feiras públicas, bancas e blocos de mercados ou similares são típicas e tradicionais instituições das cidades brasileiras e devem ser mantidas como ponto de expansão ampla para a conveniência da comunidade. A renovação dos contratos vem tão somente assegurar a todos os pequenos comerciantes que, na verdade, já são detentores de contrato, a tranquilidade para exercer seu trabalho diário, cumprindo suas obrigações com o Estado e mantendo o sustento de sua família. Pelo exposto, sobre pela aprovação do projeto de lei 8.849 de 2004, no âmbito dessa Comissão das Informações. Senhor presidente. Senhor presidente. Em discussão, deputada Arlete. Senhor presidente, na leitura do parecer do novo relator, deputado Zé Edmar, e uma leitura que eu faço do projeto, aparentemente não existe nenhuma contradição, já que o projeto de lei do deputado Odilon Aires, ele visa regulamentar um aspecto
da Lei 8666. Entretanto, a forma como estão redigidos os parágrafos do artigo 2º me trouxeram algumas preocupações. Nesse sentido, eu gostaria de pedir vista a Vossa Excelência para que eu possa fazer um exame mais acurado do presente processo. Pois não, concedido as vistas, então, a deputada Arlete Sampaio. O item 6 da pauta. O item 6 da pauta também está com vistas à deputada Nilceia. Então, nós também passaríamos, então, ao item 7. É o item 7, a PL 1703, 2005, cujo relator é o deputado José Edmar. Senhor presidente, peço para fazer somente o voto do relator ao projeto de lei número 1703 de 2005, que dá a denominação de Estação Jacaré, Estação do metrô do Centro Metropolitano de Itauatinga, Norte RA3. Pois não, senhor. O Sérgio não está aqui. Compete essa comissão de assuntos fundiários, nos termos da linha H, 26 do 1º do artigo 68 do regimento interno dessa casa, manifestar-se sobre aquisição, administração, utilização, desafetação, afetação, alienação, arrendamento, excessão de bens públicos e desapropriação das proporções. Portanto, a iniciativa do autor é louvável e merece prosperar. Digna do exposto, não deslumbrando qualquer óbice legal ou regimental, entendendo que o projeto de lei número 703 de 2005 deve ser aprovado quanto ao seu mérito dessa comissão. Deve-se ressaltar, senhora presidente, que, como morador daquela cidade, o projeto, o nome Estação Jacaré, já é um nome popularmente conhecido daquele logrador. Então, eu acho que o projeto vai já afirmar um apelido já dado para a população àquela estação. Pois não, senhor. Em discussão? Senhor presidente, Pois não, deputada Arlete. eu tenho muita dificuldade de votar no âmbito dessa comissão projetos dessa natureza. Acho que a denominação de qualquer logradouro público na nossa capital há de merecer de cada um de nós um cuidado para que, pelo menos as pessoas das circunvizinhanças da cidade, possam participar e, pelo menos, assimilar a denominação de cada um desses logradouros. A estação do metrô do Centro Metropolitano, quer dizer, que ainda está em processo de assimilação pela comunidade, já ganhar um nome, e um nome que faz uma vinculação direta a um time de futebol de Brasília, porque, inegavelmente, hoje, Jacaré é conhecido o time brasiliense. Eu acho uma decisão absolutamente apressada da Câmara Legislativa e, sinceramente, eu não me sinto à vontade para votar favoravelmente a esse projeto de lei. Em discussão? Eu posso Deputado Zé Edmar? Eu posso contraditar a deputada Arlete, no sentido de que eu tenho visto, deputada Arlete, que a gente, no decorrer do tempo, Brasília, por ter sido uma cidade criada eminentemente por técnicos de passagem técnica do plano piloto, as cidades satélites ficaram sem atenção devida essa ausência do poder legislativo, não na logradouros ou para avenidas, criou certa circunstância depreciativa para o local. Nós tivemos no passado um apelido que durou durante muitos anos, na Vila do Cachorro Sentado, no setor O. Né? Nós temos em Tauatinga, por exemplo, a Avenida do Sertão, que era um posto de saúde que existia lá. Nós temos uma praça muito bonita em Tauatinga, o apelido de Praça do Cine Rex, que hoje Rex é um nome de cachorro. Temos ali na Praça do Bicalho, um nome dado a um supermercado que tinha lá, que não existe mais, Bicalho, ninguém absolutamente entende mais. Na principal praça de Tauatinga, hoje se chama Praça do DI, do Departamento Imobiliário da Terra Cap, que tinha como na construção da cidade. Então, a
ausência do poder legislativo em poder dominar com nomes que a sociedade gostaria de ter, mesmo que os nomes, que no caso desse, que já como eu coloquei, as pessoas já identificam aquela estação como a Estação Jacaré, por um apelido, uma faixa que torcedores colocaram no tapume daquele edifício. A ausência de iniciativas como essa fazem com que criem outros nomes. Por exemplo, nós estamos agora na Ceilândia com a Avenida do Bradesco, tem a Avenida também do Tatico, a Avenida da Delegacia, a Avenida da Caixa d'Água. São nomes que não querem absolutamente nada com a cidade, não tem nada nenhuma, mas a ausência desses nomes, nessas praças, nesses locais, a gente quando viaja para qualquer local, não nomes de pessoas ilustres daquela cidade. Agora, deputado tal, senador tal, desembargador tal, ministro tal, mas aquelas pessoas ilustres daquela cidade são homenageadas com o nome daqueles locais. Brasília tem uma aversão a nomes de pessoas, a homenagear pessoas. Mas criar esse vício de nominar, dar nome a logradores, eu acho que é bastante salutar. E partindo da Câmara Legislativa, eu pessoalmente, que moro naquela cidade, não tenho nenhuma dificuldade de voltar a isso. Como eu acho que a próxima estação que eu tenho no centro da Ceilândia, eu sou capaz de apresentar o nome de Estação do Gato, que o Gato é o time de futebol de Ceilândia. Mas não sei se esse é um nome que pode pegar ou pode ser ruim para a cidade. Mas é o time de futebol da Ceilândia é o Gato Futebol Clube, o Gato que se enche a prenda. Mas até que ponto que esse apelido pode ser aceito pela sociedade? Esses apelidos têm que ser jogados à opinião pública. É o caso da Estação Jacaré, que já pegou, já tem esse nome, as pessoas já falam, quando vão para o Estado, para a Estação Jacaré, naquele local. E que para os eleitores naquele local não está funcionando, mas é ponto de referência lá hoje, porque todos conhecem o local onde é em frente ao estádio de futebol. Curiosamente, hoje a Estação Jacaré parece mais conhecida do que o estádio de futebol de Tabatinga. Então, eu sou favorável a esse tipo de nomeação, porque dignifica e você faça com que a Câmara Legislativa dê certos nomes a logradores que possam lembrar ou homenagear clubes de futebol, pessoas ou entidades, assim por diante. Então, eu sou extremamente favorável a esse projeto. Bem, realmente no caso específico não só de Brasília, mas de todas as nossas áreas urbanas, de fato o desenho urbano ele normalmente traz mais a nomenclatura de avenidas, né, a todo aquele parte do planejamento mais cartesiano, enfim. E o que a gente tem percebido é que a própria comunidade, a própria sociedade, por uma questão específica até para poder se localizar, para ter mais referenciais, ela acaba, né, de uma forma mais espontânea, denominando logradouros, ruas, aliás, são avenidas que não são ruas, nós não temos ruas, são avenidas. E, em alguns casos, a gente acha que é bastante interessante quando referendado pela comunidade, pela população, né, esse fato. Como nós já fizemos num outro projeto similar, né, e a gente realmente já percebeu, as pessoas se referem muito a essa estação, como Estação Jacaré, como tinha a Praça do Relógio, né, a estação, inclusive, da Praça do Relógio, a estação Praça do Relógio. Talvez fosse interessante que, a partir de então, nós definíssemos até talvez uma regra, que essas denominações poderiam até ser precedidas de uma audiência pública, até da própria comunidade do entorno, referendo da comunidade do entorno, para que, de fato, nós soubéssemos se esse é um desejo, né, se esse é um nome que, de fato, está sendo o uso e costume daquela comunidade. Então, eu acho que é interessante, sim, a gente às vezes carece bastante de alguns espaços, né, e de algumas referências, eu coloco até de uma forma muito até pessoal, mesmo que participa muito até do desenho de algumas dessas cidades, tem às vezes dificuldade de ter um ponto de referência. Então a gente usa, né, como o deputado Zé Edmar colocou, a Avenida do Bradesco, porque lá está um banco do Bradesco e como ele foi uma das primeiras construções lá e é uma coisa marcante, então passa aquela avenida a ter essa referência para que a pessoa possa se localizar, porque elas são muito semelhantes. Então, eu acho que é interessante ter essa denominação de alguns logradouros públicos,
desde que, obviamente, né, aceitos pela comunidade, referendados por ela, né, e que seja realmente um anseio de todos para que esse nome prospere. Eu acho que nesse ponto eu seria também favorável ao projeto apresentado. Deputado Wilson Lima. Pode falar. Deputada presidenta, eu tenho a maior convicção pessoal, estou falando uma coisa pessoal, de que quando surge, igual Estação Jacaré, e que o povo começa a falar, não adianta, é aquilo que o povo quer. Então, já, o deputado representa a vontade do povo aqui na Câmara. Então, ele expressou aqui no papel, para transformar em brasileiro. Então, eu entendo que não é mais necessidade de consultar, porque quase todo mundo que frequenta aquele local já chama, já fala daquilo daí. Então, a consulta já está na boca do povo. É o povo que dirige isso. Ele só está apenas tomando lei aqui, tomando oficial que ele é, referendar que ele é. Então, eu sou favorável que continue a matéria, que perue. Deputada Arlete. Só para fazer uma ponderação, eu sou a favor também que nós possamos denominar alguns jogadores públicos com nomes que, pelo menos, sejam mais consensuados na população, reflitam alguma coisa que realmente signifique algo para a população. Então, eu já votei aqui projetos de denominações antes, vou votar daqui a pouco um outro projeto. O questionamento que eu faço é, por exemplo, uma estação que se denomina Jacaré, em função de um clube de futebol, como se sentirá o outro clube ou a pessoa que não gosta daquele clube, que vamos chegar ao ponto em que a paixão futebolística pode conduzir, inclusive, a situações não desejáveis. Veja bem, não é porque a população chama a rua, a Avenida Bradesco, que necessariamente essa casa tem que dar o nome desta rua a Bradesco, né? Eu acho que nós temos que, inclusive, resgatar uma memória das pessoas ilustres da nossa cidade, que não é uma tradição em Brasília, até porque Brasília tem apenas 45 anos de idade. Mas nós temos que construir essa cultura positiva de homenagear a Nilson Teixeira e tantos outros brasilienses, pessoas que vieram a Brasília e deram sua contribuição à cidade, ou até brasilienses já, que são pessoas reconhecidas por todos, né? Então, eu acho que o critério de denominar algum logradouro público devia, pelo menos, tentar recorrer a alguma denominação que pudesse ser de maior unanimidade, de maior reconhecimento do conjunto da população. Eu não sei se é este caso, mesmo que as pessoas chamem, apelidem dessa forma, não sei se caberia à Câmara adotar este apelido, ou, pelo contrário, deveria estar dando uma maior significância à denominação, homenageando algum filho ou algum, digamos assim, visitante ilustre da nossa cidade, aqueles tantos que vieram e que deram uma grande contribuição para a construção da nossa capital. Então, esse é o meu ponto de vista. Não, com certeza. Eu acho que, claro, que o mais correto seria nós buscarmos homenagear pessoas que têm se dedicado à cidade, né? Tantos filhos da própria cidade, né, cidade de Taguatinga, nós temos pessoas ilustres ali mesmo, né? Tem outras questões, mas acho que a gente também deve levar em conta que muitas vezes as denominações elas vêm por conta de você ter um ponto de referência, né? Então, por conta daquele ponto de referência, fica mais simples. Então, hoje nós temos até outros logradores que, por as pessoas terem uma referência de alguma coisa próxima àquele local, que tem um grande fluxo de pessoas, por essa razão ele passa a ter aquela denominação. Então, eu acho que essas questões, essas expressões populares, elas também poderiam e deveriam ser, né, incorporadas, né? Então, seria o nosso ponto de vista. Teria mais alguém a discutir ou nós já colocaríamos a votação? Eu só gostaria de... Não é propriamente o assunto, o projeto em si, mas é o assunto que é palpitante. Eu acho que é extremamente interessante a gente debater e fazer uma audiência pública para debater esses temas. Talvez a senhora presidente pudesse pensar dentro de todos os projetos nossos, e inclusive os que já foram votados aqui por essa casa, que já foram apreciados, se transformaram em lei, que não tiveram aplicabilidade. E destacar alguns que foram.
por exemplo, no Centro de Convenção Ulisses de Guimarães, é um projeto de autoria minha. No Centro de Convenção, era só o nome Centro de Convenção. E nós demos o nome de Ulisses Guimarães, e hoje é um nome extremamente... A memória de Ulisses Guimarães sempre é lembrada com aquele projeto, ali no Centro de Convenção. Nós tínhamos ali no Parque da Cidade também um nome, Parque Yolanda Costa e Silva, aquele parque infantil que tem ali dentro. Nós demos o nome de Parque Ana Lídia. Foi uma festa da criançada, o pessoal. E a gente nota que todas as crianças, toda a imprensa, quando fala do Parque Ana Lídia, lembra um fato dessa cidade, que marcou essa cidade, brutalmente essa cidade. E que é uma referência extremamente... A família que tem ali... Então, são sentimentos que devem ser perpetuados. Nós temos, por exemplo, Renato Russo. Não tem uma homenagem desse homem que fez esse sucesso todo em Brasília inteira. Nós tínhamos que... Seria justo fazer uma homenagem a Renato Russo aqui na cidade. E tantos outros brasileiros ilustres que já passaram, fizeram um trabalho extremamente importante e que não tem um local do qual nós homenageamos. Então, eu acho que a gente teria a oportunidade de fazer uma audiência pública nesse sentido, destacando tanto os que já foram aprovados, os que foram, como os outros que estão em tramitação aqui na casa, para que a gente pudesse fazer um grande debate nesse sentido. Eu acho bastante pertinente, até seria uma maneira até de, se fosse o caso, até definirmos determinados critérios, né, para a denominação, quais seriam o que nós exigiríamos para que pudéssemos apresentar projetos de leis denominando esses logradouros, para que eles realmente, né, permanecessem e fossem aceitos pela comunidade, né? Eu acho que seria bastante interessante e coloco isso, inclusive, em discussão aos demais pares. Eu acho salutar a proposta do Vladimir, e até poderia, assim, de uma forma apressada, sugerir que no dia dessa audiência pública nós podemos levar cada deputado condenar com nomes que precisam ser condenados. Os nomes, não o local ainda, mas os nomes. Igual o deputado Zé Gilberto colocou, precisa levar Renato Russo, que passou aqui pelas cidades e tal, e demais pessoas. Então, elencar. E nos próximos lavadores, colocar. Então, já temos nomes previamente escolhidos. A não ser que surja um fato novo, incluso. Então, já tem uma relação com um tipo de maioria de nomes elencados que poderão ser citados a partir de então. Certo. Então, podemos sugerir, então... Presidente, se me permite. Com certeza. No item número 4 da pauta, trata-se de nominar um logrador, o viaduto da entrada de Sobradinho, de viaduto Padre Jonas. E faz referência ao deputado Padre Jonas, que esteve aqui nessa casa. Acho que faltou, inclusive, no projeto de lei, citar o nome de deputado. Eu citei somente que dá nome de Padre Jonas ao viaduto da BR. Então, faltou citar o nome de deputado Padre Jonas, que é uma pessoa que teve um trabalho extremamente interessante naquela cidade, passou por essa casa e exerceu o seu trabalho com dignidade, morreu pobre nessa cidade, de favores. Tive a oportunidade de acompanhar o funeral do Padre Jonas no Rio de Janeiro, cotizado o funeral por amigos. Então, eu gostaria de saber, é extremamente importante se pudéssemos ampliar esse debate de nominar logradouros com nomes de pessoas que prestaram serviço a essa cidade. Então, nós faríamos uma proposta de que nós marcaríamos uma audiência pública para discutir essa questão de como denominar os logradouros públicos. Já votaremos aqui. Colocaríamos, então, esse em votação hoje. Se fosse o caso, como foi colocado, refaríamos até uma avaliação para saber quais os nomes já aprovados que realmente foram aceitos pela comunidade e hoje estão realmente sendo utilizados, e aqueles que, por alguma razão,
né, não tiveram essa aceitação popular e, portanto, até necessitariam de uma revisão, se fosse o caso. Colocaria, então, em votação essa proposta. Como votam, senhores deputados? Não, primeiro essa questão da audiência pública. Nós estamos de acordo. O deputado Zé Edmar, como é o propositor da aprovada, eu também voto favoravelmente. Em relação, coloco em votação, então, este projeto especificamente, né, relatado pelo deputado Zé Edmar. Como voto, então, deputada Arlete? Deputado Wilson Lima? Por favor. Deputado Zé Edmar, já voto conhecido, eu também voto favorável. São, então, 3 votos favoráveis e um voto contrário da deputada Arlete Sampaio. E uma ausência. E uma ausência. E uma ausência. Passaria, então, ao PL. Senhora presidente, Pois não, né? esse assunto, nossa Comissão de Assunto Fundiário hoje, eu queria dar esse testemunho aqui nessa comissão. Existe um senhor em Taguatinga, chamado cientista Dr. Lelo. Ele está beirando os seus 90 anos. Uma figura fantástica. Tem prêmios dados por organismos internacionais, pela Petrobras. E ontem eu estive com ele e ele me falou do problema da terra propriamente dita e problema do Brasil como um todo. Eu queria talvez levar esse assunto para a Comissão de Meio Ambiente, para a Comissão de Ambiente fazer um seminário nessa casa sobre as questões atmosféricas, sobre a questão de tudo que envolve a parte de meio ambiente. Mas talvez fosse uma sugestão nossa, que nós pudéssemos fazer até uma audiência em conjunto e convidá-lo a debater, porque ele é uma figura extremamente interessante. Ele estava me citando ontem o caminho em que a Terra está trilhando. Quando eu quero falar isso, eu quero falar para você o seguinte: por exemplo, ele hoje é um ranking de royalty, de invenções. Difícil você ter alguém que vive de invenções, de patentes, de invenções das quais rende a ele um numerário que ele possa sobreviver bem. E ele, com toda a cidade, tem uma vitalidade, uma vontade. E ontem eu estive com ele, com outro assunto, ele me pediu para abrir um espaço aqui na Câmara, porque ele já debateu no Rio Grande do Sul, em Fortaleza, essas assembleias já o convidaram, no Congresso Nacional, e a Câmara Legislativa até hoje não o convidou. E ele mora aqui. Então, ele por exemplo, ele inventou um aditivo que, misturado ao óleo diesel, evita a explosão do petróleo. Ou seja, se aqueles aviões que explodiram nas Torres Gêmeas de Nova York tivesse com esse aditivo, não teria, ou seja, incendiado, explodido. Né? Ele, por exemplo, agora está comercializando esse novo aditivo no álcool anidro, onde ele pode estar comercializando a venda para a Ásia, em países onde tem temperaturas abaixo de zero, que precisa de calefação, do aquecimento, que é pago pelo Estado e que atualmente é feito com push. Então ele gostaria ele fala a respeito do álcool, que esse aditivo impede que a 45 graus negativo o álcool congele. Então, é uma pessoa extremamente fantástica, uma pessoa que eu entendo que está vivendo os últimos anos de vida dele. E que eu queria aproveitar esse momento aqui para sugerir à presidente que pudesse consultar a presidente da Comissão de Meio Ambiente e as duas comissões em conjunto, propor uma audiência pública para debater esse tema do planeta. Não sei se os senhores tomaram conhecimento que antes de ontem foi considerado o dia mais quente do mundo, em todos os tempos. Ele, por exemplo, começou a destacar um estudo que já tem feito pelo Pentágono, de que o país o fim do mundo começa. Nós estamos entrando no fim do mundo. Que a Amazônia, por exemplo, o que está acontecendo na Amazônia é uma coisa absurda. E fala isso em detalhes. Eu apenas abrir um parênteses aqui só para falar da importância que é isso. Se os membros quiserem
ter mais detalhes, eu posso depois trazer com mais detalhes, mas eu acho que seria extremamente, nesse momento que estamos vivendo, todos esses problemas que houve na Ásia, que houve lá no Afeganistão, nós pudéssemos debater esse assunto, talvez numa audiência pública aqui nessa casa, com a repercussão que pudéssemos dar. Essa pessoa é de extrema importância e de conhecimento para falar sobre isso. E uma pessoa desconhecida de Brasília. No entanto, cumprimos com honrarias dadas pelo Brasil e por organizações internacionais. Por exemplo, a revista Manchete, na década de 60, uma homenagem a ele, com o mundo deles que inventou um produto que combate o câncer, né, na década de 60. Então, veja bem, a importância que essa pessoa, e uma pessoa desconhecida, que depois de morto, podemos até homenagear com o nome de algum local. Mas, na verdade, o que era importante era agora, quanto está na sua plenitude de vida, pudesse dar algum pouco do seu conhecimento para essa casa. Eu acho o tema extremamente interessante, bastante pertinente, inclusive, essa Comissão de Assuntos Fundiários, porque nós estamos assistindo, de fato, uma mudança bastante grande em todo o planeta, no sentido de você ter grandes catástrofes, né, o clima mudando em vários lugares, e é de conhecimento de todos nós que a questão da ocupação do território tem muito a ver com isso. Acho que é uma das questões que mais tem a ver com isso, né, a forma como nós temos utilizado, né, os nossos recursos naturais, ou não utilizado, né, ou destruído. Então, eu acho extremamente pertinente uma discussão como essa. Vou fazer o contato, então, com a presidência da Comissão de Meio Ambiente para organizarmos essa audiência pública, para discutirmos essas questões e até, como disse o deputado Zé Edmar, aproveitarmos, né, as pessoas que têm algo a contribuir, que têm algo a repassar para nós, né, para que a gente possa aproveitar o máximo possível e até, acho que discutir um tema que tem sido extremamente atual e que vem extremamente, né, aquilo que é o objetivo desta comissão. Bem, eu passaria a presidência ao deputado Wilson Lima, porque eu sou relatora do próximo. A sua presidência e Cobrada estava presidente dessa comissão. Reverendo Long. O presente projeto de lei 1741, de 2005, altera a lei 2105, de 8 de outubro de 98, que dispõe sobre o Código de Edificação do Distrito Federal, de autoria do deputado Paulo Tadeu. Eu solicitaria, senhor presidente, para passar direto ao voto da... De acordo com as normas regimentais, esse artigo 68, esta comissão compete analisar e, quando necessário, emitir parecer sobre o mérito de matérias referentes a normas gerais de construção e normas sobre habitação. O projeto de lei aqui analisado inclui-se nessas matérias e, à luz da conveniência e oportunidade, deve ser analisado. As exigências do poder público para a concessão da Carta de Habites existem de longa data e, há algum tempo, a Câmara Legislativa do Distrito Federal vem adotando medidas com vistas a diminuí-las e, como consequência, facilitar a vida do cidadão. Obviamente, também que sem prejudicar, né, toda e qualquer questão referente à boa técnica, ao conforto, enfim, à segurança das edificações. A proposta do deputado Paulo Tadeu também tem por finalidade diminuir a burocracia para a concessão da Carta de Habites. Em tempos passados, a então Telebrasília efetivamente vistoriava as residências para verificar se as instalações telefônicas eram adequadas para os equipamentos usados à época. Atualmente, porém, com a privatização dessa empresa, a exigência deixou de ter sentido por várias razões. A primeira delas é que a privatização foi feita justamente para abrir o mercado de telecomunicações. Embora ainda não se tenha verificado a competitividade entre empresas de telefonia fixa, é de se ver que a exigência, para ser aceitável, deveria referir-se a todas as empresas, e não apenas a sucessora da Telebrasília, a Brasil Telecom, como vem ocorrendo atualmente. O segundo motivo é que a razão da Carta do Habites é fazer que o poder público tenha condições de acompanhar a execução de obras, fiscalizando para evitar que problemas futuros relacionados com a construção venham a ocorrer. Entretanto, a tubulação para instalações de telefones fixos não interfere no padrão construtivo, o que torna a exigência sem sentido. A terceira e principal razão é que a exigência do aceite das concessionárias do serviço de telefonia é exclusivamente burocrática, pois a declaração da empresa é enviada por via postal. Ninguém faz qualquer vistoria nas construções para verificar as instalações. Vê-se, pois, que a exigência que o autor quer ver proibida serve apenas para causar transtorno na vida do cidadão. Por isso, é oportuno que seja excluída de nosso ordenamento jurídico.
Com base nesses argumentos, voto favorável à aprovação do projeto de lei no âmbito desta Comissão de Assuntos Fundiários e ao voto que apresento aos demais pares. Em discussão? Maneiro que quer se discutir. Em votação, voto deputada Arete Sampaio. Deputada Regina, favorável. Deputada Regina, voto conhecida. Voto favorável. Portanto, o PL 1741 foi aprovado. 4 votos sim, 1 ausência. Devolvo o presidente, deputado Veriz Long. Obrigada, deputado Wilson Lima. Passaria, então, ao PL 1797-2005, de autoria do deputado Brunelli, cujo relator é o deputado José Edmar. Item. Item número 9. Zé, vamos abaixar, se quiser. Hein? Vamos abaixar, depois tem que sair 11 horas também. Se você quiser. Se for. Senhor presidente, o item número 9 trata-se do projeto de lei número 797 de 2005, que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo de criar centros de apoio aos taxistas no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. A autoria do deputado Brunelli. Senhor presidente, eu peço permissão para ir falar somente o voto, Concedido, senhor. dispensando o relatório. Pois não, senhor. Competência da Comissão da Assuntos Fundiários nos termos da linha H do inciso 1 do artigo 68 ao projeto artigo 1 do artigo 68 do Código Interno dessa Casa, manifestar sobre a aquisição e administração, utilização, desafetação, afetação, alienação, arrendamento, cessão de bens públicos e desapropriação das proporções. A permissão de uso é um ato administrativo discricionário, unilateral e precário, pelo qual o administrador público consente que, em particular, no caso da associação, possa utilizar um bem público para um determinado fim de interesse público. Ela pode ser gratuita ou remunerada e por tempo certo ou indeterminado, mas será sempre modificável e renovável unilateralmente quando o interesse público o exigir, não sendo assegurado ao particular nenhuma indenização ao findar a permissão. Por se tratar de outorga a título precário, a licitação deve ser dispensada. A iniciativa do autor é extremamente louvável, pois trará aos taxistas do Distrito Federal o mínimo de condição para que possam trabalhar com mais conforto, segurança e saúde. No Aeroporto Internacional de Brasília, por exemplo, onde se concentra boa parte dos taxistas, é comum vermos esses profissionais dormindo dentro de seus automóveis sem a mínima condição de conforto. Na verdade, é uma situação desumana. Diante do exposto, não vislumbrando qualquer óbice legal ou regimental, entendendo que o projeto de lei número 1797 deve ser aprovado quanto ao seu mérito no âmbito desta comissão. É o parecer. Em discussão? Não tem discussão, em votação, como voto do deputado Wilson Lima. Favorável. Deputada Arlete Sampaio. Estava fora, não pude fazer uma discussão. Eu quero dizer que eu concordo no mérito com esse projeto 1797. Tem uma restrição ao fato de que ele seja autorizativo, o que, pela lei complementar número 13, não poderia prosperar na casa. Entretanto, eu prefiro encaminhar para a CCJ para que, então, se verifique se deve ou não prosperar. Mas, no mérito, eu estou favorável ao projeto, voto pela aprovação. Eu também voto favorável, até eu também já tinha feito essa ressalva da questão, tinha percebido já essa questão de autorizativo, ser um projeto autorizativo. No primeiro momento até me preocupou se não estaria também ferindo a emenda 40, mas fazendo uma leitura mais apurada, percebi que não, né, que apenas autoriza a destinar áreas, não necessariamente a criar novas áreas, né. Então, portanto, não havia esse problema e esperamos que na Comissão de Constituição e Justiça essa questão, né, da forma seja analisada. Então, o voto do relator é conhecido, então o projeto foi aprovado com 4 votos favoráveis e uma ausência. Eu peço licença, Sua Excelência.
Você quer mais um item? Tem mais um item, então. Um item. PL 1834, de autoria do deputado Brunelli, relator deputado José Edmar. Você está Brunelli aqui? Pois é, tá vendo? Hoje a comissão está votando Brunelli. Senhora Presidente, esse projeto de lei número 1834/2005 disciplina a realização das festividades que menciona e dá outras providências. Eu peço permissão para fazer a leitura somente da parte final do voto do relator, por se tratar de um entendimento já usual do início. Com certeza, deputado. Por ser ato administrativo independente, para a sua perfeição de manifestação de vontade do beneficiário, é unilateral, visto que, mesmo se aprovado por particular, ocorre por exclusiva manifestação de vontade da administração. Discricionário, pois, o consentimento envolve a apreciação de questão sobre aspectos de conveniência e oportunidade, e precário pela prerrogativa do poder público de revogar o ato a qualquer momento, desde que o uso se mostre incompatível com o interesse coletivo, sem que o particular tenha direito de qualquer reparação pecuniária. Visa atender interesse privado, com ou sem relevância à comunidade, que não prejudique o interesse público, sendo essa uma característica que distingue a autorização de uso dos demais instrumentos de outorga de uso privado de bem público. Por esta razão, demanda grau inferior de entidade competente para consenti-la, reveste de maior precariedade do que a permissão e a concessão, confere menos poderes e garantia ao usuário. Não há exigência legal de licitação, não cria um dever de utilização, mas simples faculdade, já que o interesse no uso de bem é puramente privado e requer simplicidade de processo para a outorga e revogação. A iniciativa do autor é extremamente louvável e merece prosperar. Diante do exposto, não vislumbramos qualquer óbice legal ou regimental, atendendo o projeto de lei no 1834, deve ser aprovado quanto ao seu mérito do âmbito dessa comissão. Em discussão? Senhora Presidente. Arlete. Senhora Presidente, eu não posso, em nenhuma hipótese, votar favoravelmente a esse projeto. Na verdade, sob a alegação de que se destinam a área para a realização de festividades, e o próprio parecer do nosso relator ressalta o caráter precário dessa autorização, mas, ao analisarmos o projeto, nós constatamos que não é um uso eventual, já que fixa um calendário que acaba por destinar de maneira quase que definitiva a área para esta instituição. E creio que não cabe a essa Casa Legislativa aprovar leis dessa natureza. Já tivemos inúmeras dessas leis aqui aprovadas que foram questionadas e colocadas na inconstitucionalidade recentemente pelo TJDF. Então, eu não posso votar favoravelmente à lei. Acho que, se trata de uma autorização de uso, a própria administração poderia fazê-lo sem necessariamente a Câmara Legislativa votar um projeto de lei dessa natureza. Então, eu não tenho a menor condição de votar favoravelmente ao projeto 1834 no âmbito dessa comissão. Continue a discussão. Realmente, na questão da ocupação da área, fica quase que definido que seria uma ocupação mais definitiva, já que define-se um prazo, e, com certeza, o Poder Executivo tem todo o direito, pela legislação, de conceder autorização precária de uso. Mas, no âmbito no âmbito do mérito, e até conhecendo já que
esse festival de quadrilhas e essas festas já ocorrem normalmente nessa localidade, né? Por esse aspecto, eu não veria dificuldades na aprovação da presente proposição. Claro que o mais adequado teria sido uma indicação, né, ao Poder Executivo, no sentido de se, né, permitir e se dar mais força à autorização precária dessa atividade, mas o projeto, como apresentado, e como diz aqui, é uma autorização precária, que, portanto, pode ser cassada, quer dizer, a gente está dando uma autorização, mas, ao mesmo tempo, o poder discricionário será do Executivo. Né? Então, sobre esse aspecto, é até estranho, a gente está aprovando uma lei que será submetida ao Executivo. Mas, quanto ao mérito da questão, eu acho extremamente válido, mas, com certeza, esse ponto deverá ser visto na Comissão de Constituição e Justiça. Eu gostaria de com a palavra. Deputado Wilson. Vejam que os costumes, a vontade popular, o manifesto, e também o papel do parlamentar. Se não puder ajudar a comunidade, o que ele está fazendo aqui nessa casa? Alguém, ou um grupo de pessoas, ou ele mesmo, admirador do circuito lá de quadrilhas, se interessou pelo caso. Veio essa casa, foi uma promoção. Se nós negamos que a lei da casa não é legal, não. Nós estamos olhando aqui do ponto de vista, inclusive, cultural. Nós estamos ajudando a uma coisa que já vem acontecendo há vários tempos. Ele frequenta vários políticos, várias pessoas de outras áreas da cidade e pessoas até de fora de Brasília que vêm aquele local. Então, eu vejo porque essencial o direito, e aqui na comissão Toli também, não deixar que o projeto prospere. Eu acho que deve ir para frente. Senhor presidente, eu só quero dizer ao deputado Wilson Lima que cada um de nós parlamentar representa uma parte da população. Nós não somos eleitos por voto majoritário, nós somos eleitos por voto proporcional. E não caberia a mim trazer projetos que simplesmente atendam ao interesse dos meus eleitores, e sim ao interesse geral da sociedade, ao interesse público. Eu não considero que seja possível a um parlamentar destinar uma área para alguém do seu interesse particular, em função de ser sua base social, e desconhecer o papel de que essa terra é um patrimônio público e que deverá ser tratada como tal. Eu considero que essa lei, ela será mais uma das leis que será colocada será feito um adim contra ela para questionar a inconstitucionalidade, porque não cabe a esse parlamento, sobretudo nesse caso, que você diz já de antemão que a qualquer momento o poder público pode destituir. Que lei é essa que pode ser eficaz e pode não ser, a depender do gosto ou das questões colocadas pelo Executivo? Nesse sentido, eu acho que caberia sim ao Executivo analisar e, se for o caso, conceder uma autorização precária de uso, não é? Mas não esta casa legislar sobre alguma coisa que não tem o poder de legislar. Então, essa é a minha apreciação. Portanto, não se trata, deputado Wilson Lima, de ir contra o desejo da população. Esse desejo sequer foi manifesto. É o desejo de uma parcela da população que tem interesse no uso da terra. E eu, como legisladora, eu tenho que ver o interesse coletivo e, sobretudo, a defesa e a responsabilidade com o patrimônio público. Deputado Wilson? Me perdoa, eu queria só... Eu tenho mais respeito pela deputada Arlete e sei que ela é muito criteriosa e zelosa no seu mandato, nas suas colocações. Agora, isso é tradição. Eu acredito que nem eleitores do Bonelli foram. É que o pessoal não foi eleitor do deputado Bonelli. Portanto, ele está atendendo, eu acho que está atendendo um pleito ou vendo ou deixando prosperar uma tradição que já existe no local. É apenas isso. Bem, eu reforço apenas que, dentro do papel da nossa comissão, e eu concordo plenamente com os argumentos também colocados pela deputada Arlete, mas acredito que, no mérito da nossa comissão, deve ser analisado, né, o transtorno ou não que um tipo de ocupação dessa poderia, enfim, trazer e referendar também uma questão já utilizada pela própria comunidade. Então, por essas razões é que eu acho que, no mérito, a propositura é extremamente, né, viável e vem bastante ao encontro daquilo que a própria comunidade já vem utilizando já há alguns anos.
Não tendo mais que não ter discussão, em votação, como vota deputado Arlete Sampaio? Contra. Deputado Wilson? Eu voto favorável. Como já é conhecido o voto do relator, meu voto também é favorável, então foi aprovado com 3 votos favoráveis, 1 contra e 1 ausência. Passaremos ao item 11, PL 1871, cuja relatora é a deputada Arlete Sampaio. Peço permissão para ir direto ao voto. Pois não. De acordo com os artigos 68, a linha 1, letra H, do Regimento Interno, cabe a essa comissão emitir parecer sobre o mérito de matérias relativas à aquisição, administração, utilização, desafetação, afetação, alienação, desapropriações, arrendamento e cessão de bens públicos. Em consonância com essa atribuição, não encontramos razão no mérito para obstar o acolhimento do PL em foco no âmbito dessa comissão. A denominação da praça por si só não implica mudança de configuração no seu uso, não acarretando por nenhum prejuízo ao usufruto do espaço pela comunidade. Outrossim, julgamos que a denominação Praça da Bíblia, em tese, não acarreterá nenhum constrangimento para a parcela da comunidade que professe outros credos, muito embora acreditemos que questões como estas devem ser discutidas com os moradores dos respectivos núcleos urbanos e tratadas no âmbito dos planos diretores locais. Isto posto, resta-nos não somente votar pela aprovação do PL 1871, de autoria do deputado Leonardo Prudente, no âmbito dessa comissão. Quero dizer que, diferentemente da Estação do Jacaré, a significância que tem a Bíblia, quer seja para os que professam credo cristão, quer sejam para aquelas outras denominações religiosas, é reconhecido como um dos livros mais importantes da história da humanidade. Então, nesse sentido, mesmo achando que toda a denominação deveria ser precedida de uma ausculta à comunidade, eu acho que, nesse caso, é um nome que deveria se aplicar a essa praça. Portanto, essa é o meu parecer. Pois não, em discussão? Não havendo discussão em votação, como vota o deputado Wilson Lima? Sou favorável. Deputado Zé Edmar? Eu voto favoravelmente também. O voto relator é conhecido, portanto, o projeto está aprovado com 4 votos favoráveis e 1 ausência. Passamos ao item 12, que é o PL 1894/2005, cujo relator é o deputado Wilson Lima. Senhora presidente, peço permissão para fazer parte finalíssima do voto. Concedido. Senhora presidente, eu tenho a impressão que esse projeto, ele já tem um projeto similar aprovado aqui nessa casa, como lei. Eu só gostaria de pedir vista até a próxima sessão. Pois não, concedido vistas, então, ao deputado José Edmar. Gostaria de sugerir aos demais pares que pudéssemos votar em bloco as indicações de número 13 a número 19, a não ser que algum parlamentar queira destacar um ou outro item. Eu gostaria de destacar para a discussão o item 13 e o item 16. 13 e 16. Então, em discussão, voto 16, que indicação 3785/2005 sugere... Pois não. Poderíamos discutir, deputado Zé Edmar? O item 13, onde é sugerido ao governador do Distrito Federal a criação da subadministração de Ceilândia Norte, cujo autor, o deputado Benício Tavares, está em discussão o assunto. Senhora, eu pedi destaque dessa indicação, porque tem sido uma posição permanente da minha parte a vedação de criação de mais administrações regionais, de mais órgãos públicos no Distrito Federal. Eu acho que nós temos até um excesso de órgãos públicos. E, ao meu ver, não cabe à Câmara Legislativa sugerir ainda mais novas
novos órgãos públicos, que já criamos 10 administrações regionais ao longo desses 2 anos e pouco de mandato nessa legislatura, né? E acho que não cabe mais criarmos novas entidades da administração pública. Nesse sentido, eu não estou de acordo com a indicação. Tem discussão? Não tendo mais ninguém em votação, como vota, então, a deputada Arlete Sampaio? Contra. Deputado Wilson Lima? Eu sou a favor. Deputado Zé Edmar? Sou a favor. Eu também sou favorável à presente proposição, então o projeto foi aprovado com 3 votos favoráveis, 1 contrário e uma abstenção. Né? A indicação, desculpa. Coloco em votação o item 16. Indicação 3816, 2005, de autoria do deputado Zé Edmar, que sugere ao Poder Executivo a inclusão de áreas no Plano Diretor do Ordenamento Territorial PDOT para a implantação de 4 cidades no Distrito Federal. Em discussão. Eu quero fazer uma ponderação, deputado Zé Edmar, quer dizer, nós vamos ainda estar recepcionando na casa o projeto de revisão do Plano Diretor do Ordenamento Territorial. E, portanto, caberá também a esta casa debater e decidir sobre aquilo que será aprovado. Acho que sugerir previamente a próprio debate na Câmara Legislativa a implantação de 4 cidades, eu não consigo entender a lógica dessa proposição. Por que não 5? Por que não 2? Né? Então, eu não entendo qual, talvez exatamente porque você conheça quais são os seus planos, eu não conheço. Quer dizer, então fica meio difícil da gente estar aprovando nesse contexto. Eu acho que caberia nós nos debruçarmos sobre o PDOT e aí sim propor emendas, propor sugestões que pudessem tentar dirimir as pendências relativas à questão habitacional do Distrito Federal. Sou a favor de que nós possamos gerar mais moradias para as pessoas, nós possamos resolver o problema da alta demanda habitacional que existe no Distrito Federal, mas eu não vejo como que isso se resolveria apenas sugerindo a implantação de 4 novas cidades. Esse é o questionamento que eu faço. Deputado Wilson Lima. Deputada, senhor deputado, eu gostaria de me posicionar. Se o Poder Executivo já pudesse mandar um estudo já no PDOT, para nós é muito mais fácil de analisar do que a gente sugerir sem conhecer os impactos, os problemas que poderiam gerar. Então, eu acho que o Zé Edmar, ele foi feliz na colocação, visto o déficit de moradias que existe, Vossa Excelência também participa diuturnamente desse problema, ocupou aquela pasta de habitação durante um grande período aqui do Distrito Federal e sabe da necessidade que tem. Veja, eu dou uns 2 exemplos, mas vou começar, por exemplo, o enchimento das lajes. O governo não tem jeito de investir maciçamente, porque ultrapassa talvez a demanda que existe no local. E deixando de investir lá na região das lajes, aquela população fica deficitária de muita coisa. Igual de transporte, que hoje padece aquele pessoal. Então, ou se cria ou acaba. E eu acho que não tem, hoje nós temos que construir a vida. Hoje, por exemplo, o isolamento que nós teremos aí, a votação no próximo domingo, é pela vida, não é pela criação. Também sou favorável, que já veio lá no PDOT Deputado Zé Edmar. Eu gostaria de agradecer as palavras do deputado Arlete, apenas informando, colocando para ela, contradizendo, que é uma indicação. A indicação sugere ao Poder Executivo a inclusão de áreas no plano diretor do ordenamento territorial. Faz uma indicação ao plano diretor para a implantação de 4 cidades distrital. Quais são as 4 cidades que nós estamos fazendo a indicação? Rajadinha, Café Sem Troco, Engenho das Lajes, dita pelo deputado Wilson, e Alexandre Guzmão. São 4 áreas que já estão tendo um processo de adensamento irregular. 4 locais que, se o governo não antecipar essa ocupação, pode transformar em 4 invasões, ou 4 favelões. Ceilândia, Alexandre Guzmão, aquele conhecido como, até aprovado como condomínio Sol Nascente, está completamente descontrolado a ocupação naquele local, criando um grande favelão na Ceilândia.
Então, o que nós estamos colocando é um planejamento. Esses locais com adensamento, que já tem um processo de adensamento no local, possa ter um aproveitamento reversível já as ocupações que tem naqueles locais, e as pessoas, se o governo fizer um planejamento naquele local, vai fazer uma ocupação ordenada. Vamos ver o caso, por exemplo, da Rajadinha, perto do Vale do Amanhecer. Aí tem uma ocupação de mais de 2.000 famílias naquele local. Né? Café Sem Troco também já tem um parcelamento dentro daquela área. E o governo já dá assistência? E já das áreas do mesmo jeito. O nome de 4 cidades aqui foi detectado por nós como 4 áreas que fatalmente, se o governo não entrar rapidamente naquele local, vai se criar 4 favelões. E depois é muito mais difícil desmanchar as favelas e fazer cidades, como foi o caso da própria Estrutural, que já tinha uma favela e o governo teve que remanejar para locais ali mesmo, do que deixar que aquilo aconteça sem que a gente tome providência. Então, nós não estamos aqui com projeto de lei, estamos com uma indicação, sugerindo que faça aquilo, incorpore aqui o plano diretor de ordenamento territorial, com essa proposição de estudar naquelas regiões um ordenamento para que aquelas regiões sejam já constituídas, já iniciadas, possam receber um tratamento ordenado, ou ali criar-se 4 cidades daqueles locais. Nós não queremos que aquilo ali se transforme num local incontrolável e vire um favelão naqueles locais. Essa é a nossa proposição. Bem, eu gostaria até de me pronunciar. De fato, hoje nós precisamos, né, e na revisão do plano diretor tem sido vista isso, aliás, é essa a razão até de uma revisão de plano diretor, é que se reavalie como vem acontecendo as ocupações no espaço urbano, como elas estão acontecendo e o que poderia ou deveria ser revisto, né, dentro daquela proposição inicial do plano diretor já aprovado por lei. E, de fato, não só essas áreas citadas, mas nós temos outras áreas que carecem hoje de um novo tratamento, elas não têm mais aquela vocação inicial que tinham, daquela atividade prevista inicialmente, e que deveriam, com a própria evolução natural da ocupação urbana, ter uma modificação. Nós temos, inclusive, recebido algumas pessoas, acredito que os senhores parlamentares, né, demais parlamentares também, até solicitando o contrário, de áreas que eram urbanas, né, dentro do plano diretor vigente, e que elas gostariam que retornassem à sua atividade rural, já que elas continuam sendo áreas rurais, apesar do plano diretor anterior ter definido que seriam urbanas, continuam a ter atividades rurais e querem permanecer assim. Então, eu acho que isso é perfeitamente normal. Nós temos que estar abertos, tanto a área técnica do Executivo quanto nós aqui na Câmara Legislativa, a buscarmos, né, novas soluções, novas áreas que precisam ser, que sejam detectadas como áreas hoje ocupadas de formas já com novas utilizações, para que elas sejam, então, reavaliadas. A única questão que eu ficaria, deputado Zedmar, seria nós colocarmos a inclusão de 4 cidades, porque, inclusive, no caso do Sol Nascente, ele não seria uma cidade, ele seria uma complementação de Ceilândia. Então, talvez, se a gente pudesse, né, sugerir ao Poder Executivo, não a implantação de 4 cidades, mas sugerir que fosse analisada a possibilidade destas áreas específicas serem avaliadas e terem o seu uso mais devidamente adequado dentro do plano diretor. Aí sim, não nós criarmos 4 cidades, dá a impressão que nós estaríamos criando novas cidades, não são novas cidades. Né? No caso até do Sol Nascente especificamente, né, ele é um complemento, é a área que era da borda de Ceilândia, que nós sabemos que teve um parcelamento bastante intenso nos últimos anos, que tem uma comunidade lá morando e que poderia, até por estudos de impacto ambiental, ser revista a situação. Então, a sugestão que faríamos é de que, claro, acho que aqui nessa casa nós vamos discutir novas propostas, concordo, o deputado Arlete disse que aqui nós vamos ter outras emendas, mas se o Poder Executivo já puder analisar algumas questões que nós estamos recebendo, né, seria até interessante, né, que isso pudesse até acontecer previamente. Então, talvez não a gente dizer para a implantação de 4 cidades, mas a regularização ou a revisão. O reconhecimento de tais áreas como sendo áreas problemáticas que precisam ser consideradas como expansão urbana. Essa sugestão que a gente faria, então, ao nobre... Eu vejo como é interessante. Aí, deputada Arlete,
eu fico satisfeito da senhora manifestar o acordo mudando a redação do nome, porque parece que o que choca é lá em 4 cidades. O que choca é aleatória. Parece que o que choca. Agora, esse nome 4 cidades também é um nome político. É um discurso político. Uma campanha política, você propor. Na verdade, se a gente mudar esse nome, a gente verifica que é perfeitamente aceitável que se estude essas 4 áreas, sugira 4 ou 5 ou 6, pode ser ter, deputado Elise, pode ter conhecimento de uma outra área que deve ser estudado esse adensamento que está nesse local. Né? Mas eu quero pedir a Vossa Excelência que votem no discurso político. Porque é difícil, viu? Não é Vossa Excelência ser favorável. Apenas no discurso político é que tem uma colocação divergente. Mas eu quero colocar para a deputada Evelise, veja bem, Alexandre Guzmão, ele é ligado ao condomínio São Acidente, mas aquela outra área de lá. Se nós pudéssemos fazer uma visita em loco nesses locais, se essa comissão pudesse não votar hoje esse projeto e a gente marcasse uma visita a esses locais, pegássemos um carro aqui no meio de um dia e fizéssemos uma visita a esses locais, Vossa Excelência poder entender essa diferença de São Acidente com Alexandre Guzmão. O Alexandre Guzmão vai ser uma cidade, não tem como ligar a Ceilândia ali. Tem o Córrego das Corujas ali que divide e tudo mais, e do lado de lá. Só que entre uma e outra, o adensamento está muito intenso. Está muito intenso. Né? Que é o sol nascente. Muito complexo. Mas o Alexandre Guzmão, fatalmente, aquilo também vai ser uma cidade, porque o parcelamento da chácara de Alexandre Guzmão já é fato, já está todas parceladas, você anda lá em todos os locais, está vendo de lotes, vendo de parcelamento, e não tem como fugir dessa realidade. Foi um local que foi parcelado com algo em torno de 500 chácaras, como um todo, e tudo está parcelado. E está entre Ceilândia e Águas Lindas. Num local extremamente propício a uma ocupação, com muita gente que transita nesse universo de 1 milhão de pessoas que entre Águas Lindas e Ceilândia, ocupando aquela área, procurando aquela área, onde os lotes são mais baratos do que em Águas Lindas. Então, aqui é um caldeirão, que a qualquer momento explode aqui uma nova ocupação, como aconteceu no caso de Itapuã. Eu vejo agora. Então, é extremamente. Eu queria fazer uma sugestão, que a presidente pudesse, acho que a comissão fizesse, em função desse projeto, dessa indicação, pudesse suspender a aprovação dele e pudesse marcar uma audiência, uma visita da comissão nesses locais. Eu acho que aí nós podemos encontrar. E eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que deixe um discurso político para analisar um pouco essa cidade, que eu acho que eu vou conseguir vender esse peixe, não tem outro jeito. Diga-se passagem, ontem na proposta que nós fizemos na casa, trazer a discussão dessa casa, a desocupação da W3, né, no que tange aos salões de cabeleireiros e pensões que existem ali, que existem há muitos anos, e que, mais uma vez, vai acabar de matar a W3, e que o próprio Poder Executivo suspendeu a ação que queria hoje, em virtude da nossa... O Edmar também é coautor do pedido da deputada Nancy, e deputada, você também assinou, e a deputada Érica Ocai também assinaram, quer dizer, também assinou. É necessário que, se for necessário que a gente, às vezes, intervenha, façam propostas, às vezes audaciosas, nesse sentido, para que desperte na nossa comunidade. O deputado Edmar, ele é meio polêmico, ao divulgar, não divulgar não, porque aqui o deputado Edmar não tem não, falou, então, se a gente se medir de divulgar o nome do deputado, mas lá na realidade dela, né, deputado Edmar, de saudade do fato. Bem, eu acho que a gente poderia realmente acatar essa sugestão do próprio autor da proposta. Nós sabemos que não só essa área, mas outras, inclusive nós temos conhecimento, que acompanhamos as audiências públicas,
né, até pela força, né, aqui da comissão e pelo interesse que tem também pela matéria. E todas essas áreas foram solicitadas pela própria comunidade, né, nos estudos, e elas, inclusive, já constam dentro do plano diretor como estudos, né, que estão em andamento. Me preocupa sem nós chamarmos de 4 cidades. Por que não 5, por que não 10, por que não 15? Então, a nomenclatura realmente não seria a mais correta para nós. Eu entendo o discurso político, né, claro, né, nós aqui somos uma casa política, mas também precisamos tomar certos cuidados no sentido de não induzir, de repente, também a questões que não sejam interessantes para todos nós. Estou de acordo com o seu caminho. Não vou até hoje, realmente faz uma visita à área. Há outras áreas que sejam necessárias também, que a gente sabe que existem outras. Aproveitar isso, porque nessas outras áreas, existem 2 áreas que não fazem parte do meu discurso político. O meu discurso político, a minha vida política, diz respeito à comunidade mais carente, mais humilde. Mas, veja bem, tem 2 áreas que têm que ser visitadas por essa comissão. É a parte do Alto Colorado, onde tem esses condomínios aqui, esses condomínios que tem no Taquari, a cidade do Taquari. A ocupação naquele local, um local extremamente nobre, deveria ser uma ação forte dessa comissão. Ali deve ser criada uma cidade de classe média, como o Sudoeste, no Noroeste, como uma cidade como Águas Claras, naquele alto. E se não for ocupado, aquilo vai se transformar numa invasão de ricos, de colorão de classe alta. Inclusive, nessas acusações que me acusaram de ter participação no condomínio Tom Marrocos, coisa que eu não tenho absolutamente nada, nem conheço das pessoas. Mas era um condomínio que, de 1.000 metros quadrados, vendido basicamente para a Polícia Federal. Então, veja bem, lá naquela área, a comissão teria que fazer uma visita naquele local. Nós sabemos o problema que foi a venda dos lotes do parcelamento do bairro Taquari. Então, vamos deixar que novamente a DESC ocupe as outras áreas para fazer novas ações como fez o bairro Taquari, ou essa comissão se antecipa, vá até aquele bairro, faça uma visita, e ali demonstre que ali deve ser criada uma nova cidade, um novo bairro, deve ter um adensamento, o governo tem que se debruçar em cima da criação daquela região administrativa. Então, aí, como é o caso do CAUB 1 e 2, está todo parcelado, gente. CAUB 1 e 2, está todo parcelado. Eu acho que essa comissão deveria fazer uma visita naquele local, que equipare não só uma área da qual eu defendo, como uma área para a minha comunidade. Então, no meu discurso político, relaciono essas 4, que são áreas que não têm problemas ambientais, não têm dificuldades de esgotamento sanitário, todas têm, quer dizer, com exceção de Alexandre Guzmão, de João das Lajes, que teria uma dificuldade de captação de água, todas as outras têm. Só isso é o background lá. Pois é, pelo menos com posto artesiano. Não? Eu não tinha esse conhecimento, mas todas as outras 3 locais têm facilidade de abastecimento da água, como não tem nenhum problema de esgotamento sanitário. Então, esses locais são locais que eu não tenho dificuldade de defender como a criação de um núcleo habitacional nesses locais. Mas acho que a comissão poderia, como sugestão, visitar esses outros 2 locais, que é o Colorado e o CAUB 1 e 2, Inclusive, eu acho que a sugestão que eu gostaria de fazer era o seguinte: eu acho que nós estávamos até aguardando e estamos acompanhando, né, a execução do plano diretor, e seria interessante que, antes de ser encaminhado a esta casa, nós poderíamos até, porque nós tínhamos pensado em fazer as discussões após o recebimento do plano diretor, nós teríamos aqui quantas outras mais audiências públicas necessárias, porque nós temos essa obrigação, né? Mas, para agilizar, talvez, fosse interessante de nós contactarmos com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, para tão logo ela tem o primeiro esboço já fechado das propostas novas para o plano diretor, nós façamos uma reunião para até tomarmos conhecimento de quais são essas propostas, sabemos, inclusive, se as áreas que conhecemos estão sendo incluídas ou não, e positivamente ou negativamente saber o porquê,
E aí nós conseguimos avançar até mais alguma coisa antes do projeto ir para essa casa, até com visitas. Eu acho extremamente pertinente isso. Porque não só essas, como nós temos várias outras áreas, como eu estava colocando. Inclusive pessoas, e já foram mais de 1 ou 2 núcleos rurais, que estavam previstos como áreas urbanas, que as pessoas querem retornar ao uso rural. E nós não sabemos se isso está sendo ou não contemplado no plano diretor. Então, seria interessante, eu acho que essa proposta de nós sobrestarmos esse assunto, podemos, então, visitar não só essas áreas, como outras mais que a gente tenha realmente dúvidas em relação a alterações que ela vem sofrendo, ou a retornos até a atividade original que elas tinham, porque foi proposto e elas não aconteceram, e por alguma razão certa elas não aconteceram, e nós podemos, então, propor que o Executivo, né, contemple no plano diretor, caso não esteja contemplando, estas áreas no plano assim encaminhado desta casa. Senhor presidente, a senhora lembrou muito bem da audiência que fizemos aqui sobre as áreas rurais remanescentes. Uhum. E eu queria aproveitar a oportunidade para trazer aqui uma reivindicação dos chacareiros da Eule Paranhos, Paranhos, porque a subsecretária, na ocasião, assumiu um compromisso de incluir no site eletrônico do SEDU a situação deles, né? Uhum. E eles não viram ainda, então eles estão solicitando que isso seja previsto, né? Eles querem transformar de área de expulsão urbana em área rural remanescente, como eles falaram aqui na audiência pública. A outra coisa que eu queria aproveitar o momento dessa comissão para falar é que esta semana é a semana que se comemora a Semana Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência. São hoje no Brasil 25 milhões de pessoas portadora de necessidades especiais. 10% da população de Brasília, pelo menos 10%, é portadora de alguma deficiência. Ontem nós vimos no Jornal Nacional uma reportagem que mostrou um cadeirante em Brasília que não conseguia ter acesso ao próprio ônibus, porque a porta do ônibus era menor do que a sua cadeira de rodas, né? E eu tenho um projeto de lei que procura adaptar o Código de Edificações do Distrito Federal às questões de acessibilidade. Esse projeto, além de aqui desde 2003, e está parado, né? Então, eu gostaria de reivindicar da comissão que ele pudesse vir à pauta dessa comissão para podermos apreciar aqui, já que é uma contribuição que a gente procura dar à questão da acessibilidade para todos os portadores de necessidades especiais. Eu consultei aqui a doutora Olga e parece que o projeto não está na nossa comissão. Então, nós vamos tentar buscar localizá-lo, saber se ele ainda está na outra comissão, para buscarmos, então, agilizar em outra comissão. Então, gostaria de sugerir, então, ficar sobrestado, então, o item 16. O item 13, que tinha sido destacado, também já foi votado. Alô. Coloco em votação, então, os demais itens em discussão. Não havendo discussão, então, em votação. Como vota o deputado Arlete? A favor. Deputado Wilson? Deputado Zé Edmar? A favor. Também é favorável, portanto, estão aprovadas as indicações 14, 15, 17, 18 e 19, com 4 votos favoráveis e uma ausência. Perguntaria aos nobres pares se ainda tem mais algum assunto. A 13, como é que ficou? A 13 ficou aprovada, com 13 votos favoráveis e um contrário. A 16 ficou suspensa. E a 16 ficou suspensa, seguindo, então, a sugestão das visitas às áreas. Agradeceria demais aos nobres pares, já dizendo que, sem ser a próxima semana, na outra, teremos, então, nossa reunião, e eu conto com certeza com a presença de todos. Muito obrigada, está encerrada a presente sessão. Você ainda não me apoiar, então por que você candidata? Eu apoio. A gente agora com o plano está com independência. Mas que mexe com todo mundo, mexe, não é? 4 cidades. Hein?